Olá, vamos continuar aqui então nossa gestão de custos do nosso projeto. Nós já falamos sobre os conceitos, sobre as estimativas, como estimar, que técnicas e ferramentas utilizar para estimar os custos de projeto. Agora vamos falar sobre riscos dos custos do nosso projeto. E que riscos podem acontecer no nosso projeto? Existem riscos de situações eventuais que podem acontecer, né, de mudança de moeda, se você estiver executando um projeto que utilize moedas de outros países ou recursos de outros países, algum problema de mudança de regra, de lei, alguma causa natural como uma tempestade, tudo isso são causas eventuais que podem acontecer. Greves, por exemplo, já passei por situação de greve, situação de final de ano, onde tinha importação de produtos e você tem que se preocupar com o fechamento, o canal vermelho que dá na alfândega. Eu tive um projeto que começou dia 10 de dezembro e 100% dos equipamentos eram importados e tinham que ter sido entregues, ou tinham que ser entregues até 23 de dezembro. Então eu tinha 13 dias e deu canal vermelho. Então, para você ter uma ideia, eu tive que entregar o último equipamento e eu consegui até as 20 horas do dia 23. Foram 13 dias bem intensos. Situações prováveis que podem acontecer e vão acontecer. Então, variação do dólar é uma que vai acontecer. Ele está sempre mudando. Situações prováveis. Greve de algum órgão, né, ou de algum segmento do mercado que pode acontecer. Situações previsíveis. Então, por exemplo, projetos de construção civil. Você sabia, não sei se você já reparou, eles provavelmente não começam a construção de um novo prédio, de uma casa, qualquer obra grande, não começa nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, porque é mês de chuva. Então, para fazer fundação, para colocar os alicerces, aquelas colunas, não são meses favoráveis. Então, como é uma situação previsível, vai chover, obras de grande porte, principalmente de prédios, condomínios, começam depois de março. Então pode reparar, eu não sou da área de construção civil, mas eu já conversei com amigos que são e eles já me confirmaram. Impactos financeiros que podem ocorrer no seu projeto, rastreáveis, então riscos que são fáceis de monitorar, riscos gerenciáveis, que são contingência. Para você ter uma ideia, para todo e qualquer projeto meu, eu coloco, depois que eu estimo todo o custo, por exemplo, vamos construir uma casa e o custo da obra vai ser de 100 mil. Eu boto um risco de contingência de 20 a 30% a mais. O que é isso? Risco de gerenciamento, risco de contingência. Muito comum também, é um linguajar, é um termo muito comum para nós, gerentes de projeto. Qual é o seu risco de contingência? De 20 a 30% do custo total do projeto. Porque vão acontecer mudanças, problemas, e você está isso dentro da sua contingência. Riscos de impactos ruins ou bons, que são as oportunidades. Então pode acontecer risco bom também. Né? Imagina uma obra de uma sua casa, existe o risco, durante a construção, de aparecer alguém querer comprar a sua casa? Sim ou não? Isso é um risco bom, não é? Então imagina sua casa de 100 mil, você está no meio da obra, já gastou 50 mil, ela está ali na parte a casa já está construída, já tem telha, o teto e tudo, né? Você está indo do meio para o fim, de repente aparece alguém e diz assim, olha, gostei da sua casa, eu quero comprar ela do jeito que está, para poder pintar do jeito que eu quiser, botar o telhado que eu quiser, quero comprar ela agora e eu pago 70 mil, 80 mil, e você já gastou 50. Então imagina, é um risco bom, né, de acontecer. E aí se você está fazendo para negócio, talvez seja um bom negócio para você. E como nós vamos tratar o risco? Como nós vamos cuidar do risco? Então a primeira parte do gerenciamento de riscos é identificar o risco. Então fazer a identificação através de técnicas de brainstorming, discussão em conjunto com a equipe, você vai identificar o máximo de riscos possível. Depois você vai qualificar o risco. Esse risco, ele é bom, é ruim? Depois você vai quantificar esse risco. Né? Lá em qualificar também, se ele é médio, se ele é baixo, médio ou alto. Quantificar
Se de 1 a 5, qual a probabilidade dele acontecer? E depois você vai determinar que ações você vai tomar no seu risco. Então, para o primeiro risco que você identificou, você vai evitar esse risco? Você vai mitigar esse risco? Você vai aceitar esse risco ou você vai transferir esse risco? O que é transferir, Eric? É quando você, por exemplo, compra um carro e você faz um seguro para o carro. Você está pegando o risco de roubo, o risco de colisão, o risco de incêndio e transferindo para a seguradora. E ela cobra um valor em cima disso. E você vai então eliminar a causa, reduzir a probabilidade, planejar a contingência e transferir o risco para terceiros, que é o caso do exemplo que eu dei do seguro. Então aqui tem uma matriz que é muito utilizada. A gente sempre, o risco, ele é a probabilidade do risco acontecer, e aí você tem a probabilidade qualificada entre baixa, média e alta, e o impacto dele também baixo, médio, alto ou crítico. Então essa tabela que eu estou mostrando para você aqui é uma tabela conhecida, muito utilizada pelo gerenciamento de projetos. Então aqui, se o risco se o impacto e a probabilidade é baixa, a severidade também é baixa. Se a probabilidade é baixa e o impacto é médio, a severidade é média. Se a probabilidade é alta, o impacto é médio, a severidade também é alta. Então aqui você começa a identificar e mapear os seus riscos. Essa tabela é muito utilizada por gerentes de projeto para fazer a qualificação e quantificação de risco, gerando a severidade do risco. A linha de base, então, o nosso baseline, ele é o documento que nós vamos usar, né, no nosso planejamento de custos, na fase de planejamento, para que nós possamos, lá na fase de execução e controle, a gente monitorar os riscos que estão acontecendo no nosso projeto. Então aqui eu trouxe para você um exemplo, né, de um planejamento onde a gente tem a linha de base e o que aconteceu no projeto em tempo real. A linha de base é a base para comparação entre o que você planejou e o que realmente aconteceu de custos no projeto. Ela estabelece, né, estabelecida no final do planejamento, ela é uma referência do projeto e ela está circunscrita, ela está baseada no seu Project Charter, que nós fizemos lá em gerenciamento de escopo, e ela é alteração mediante a aprovação. Você só altera um custo depois de uma mudança, de uma gestão de mudança, e tem uma autorização, uma aprovação do seu sponsor ou do dono do projeto. Então, para você ter uma ideia, vamos olhar aqui na nossa tabelinha aqui do projeto X, onde a gente tem aqui um projeto acontecendo entre dezembro de 2016 e junho de 2017. Então a gente tem aqui primeiro uma linha de base do custo que você planejou. Então ele começa ali mais ou menos em 180, né, dinheiros, e ele vai subindo. Em janeiro passou para 200, em fevereiro 300, em março subiu ali para 600, 500 e foi até de junho chegando a 900. Aí, durante a execução do projeto, você vai fazendo essa curva aqui, ó. Então, você no início do projeto gastou um pouquinho menos, lá em fevereiro você gastou o que você tinha estimado, em março gastou um pouco mais, em abril gastou exatamente o que você tinha planejado, e maio e junho teve um aumento muito grande do custo, chegando a 1.100 dinheiros aí no seu, ou reais, como está aqui, no seu custo do projeto. Então, esse aqui é um exemplo de uma linha de base muito simples que a gente pode usar para comparar o que a gente planejou com o que tenha sido executado e acontecido no seu projeto. Outra forma de você escrever, desenhar a sua linha de base é essa aqui, ó. Ela é baseada aqui no livro da Rita McCaughey, que lá de 2005, né, isso aqui é uma foto utilizada lá como exemplo dela, do orçamento de custos. Então você vê aqui embaixo, olha, ele é top-down, ou ele é bottom-up, desculpa, aonde você fala de baixo para cima, olha. Cada atividade custa 25, então a soma das 4 dá 100. Aí uma outra atividade qualquer, um outro pacote de trabalho qualquer custa 250 e outro 500 e assim sucessivamente. A soma de todos, né,
A conta de controle custa 850. Então, subindo mais um pouquinho, houver alguns custos indiretos de 400. Então, você tem um orçamento no término do projeto, mais custos indiretos de 1.250. Subindo um pouquinho, você lembra que nós tivemos lá uma reserva de contingência? Então teve um acréscimo lá de 105, que está dentro daqueles 20, 30. Você que estipula quanto você quer colocar de reserva de contingência. E você tem ali a sua linha de base de custos, que é o orçamento do gerente de projetos. Então até aqui é a alçada do gerente de projetos. Até aqui você tem autonomia para mexer no quanto você quiser no custo do projeto. Mas teve a reserva de gerenciamento que você precisou pedir para o seu sponsor, para ele autorizar essa mudança. E aí o orçamento do custo para a organização foi de 1.423. E aqui então é a alçada do sponsor. Ele é que diz o quanto e como pode mudar e mexer nesse dinheiro. Aqui a gente tem também um outro exemplo de linha de base, né, de custos que a gente pode utilizar. Então ela também é baseada na EAP, na estrutura analítica do projeto. Ela é elaborada mediante as estimativas e as premissas. Ela inclui as contingências de risco. Ela deve ser aprovada processualmente e só pode ser alterada mediante aprovação final ou formal. Então aqui a gente tem, baseado no nossa WBS, a lista de atividades, elas aqui no nosso diagrama de Gantt, né, na linha do tempo, e os custos que vão acontecendo também na linha do tempo, de acordo com o nosso cronograma. Então esse aqui é um modelo que você também pode usar para desenvolver. Aqui, inclusive, se você utilizar um Excel, você pode colocar as duas linhas, a linha de base, e você pode também colocar depois o real do que vem acontecendo dentro do seu projeto. E com isso a gente conclui aqui a forma da gente definir as linhas de base do nosso custo, dos riscos do custo de projeto, para que a gente determine como ele vai ser controlado lá na fase de monitoramento e controle. Esse vídeo ele foi mais curto, porque no próximo a gente vai falar sobre os custos de projeto e como é que a gente vai cuidando e gerenciando passo a passo. Ok? Então, muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima videoaula.